Adentremos agora em um capítulo marcado pela tragédia e pela comoção mundial. Uma história que nos leva às profundezas do oceano, onde repousa o triste destino de um navio lendário. Prepare-se para testemunhar o drama e a magnitude da história do RMS Lusitania. Eu sou Bruce e vou te contar essa história. Era uma época de guerra, onde o perigo espreitava em cada onda. E em meio a esse contexto turbulento, um navio surgia como símbolo de luxo e velocidade, o RMS Lusitania. Sua construção e lançamento causaram admiração e expectativa em todo o mundo. O RMS Lusitania, um dos maiores e mais luxuosos navios de sua época, foi construído pela renomada empresa britânica Cunard Line. Seu lançamento ao mar, em 7 de junho de 1906, marcou o início de uma era de elegância e inovação nos mares. Com sua grandiosidade, o Lusitania impressionava a todos que o observavam. Ele foi projetado para ser um navio de passageiros de alta velocidade, capaz de cruzar o Oceano Atlântico com uma média de 25 nós, 46 km por hora. Sua velocidade era uma das principais características que o tornavam atraente para os viajantes. Com 9 andares, o navio podia acomodar cerca de 2.198 passageiros e contava com uma tripulação de aproximadamente 850 pessoas. Seus interiores eram palácios flutuantes, com salões elegantes, restaurantes requintados, uma piscina deslumbrante e até mesmo um ginásio para o entretenimento daqueles que buscavam uma viagem luxuosa. O Lusitania ficou conhecido como o veloz cruzador do Atlântico e estabeleceu vários recordes de velocidade durante suas viagens transatlânticas. Seu lançamento marcou o início de uma era de viagens marítimas de luxo e aventura, levando passageiros a explorar novos horizontes com conforto e estilo. A chegada da Primeira Guerra Mundial trouxe um período de mudanças e desafios para o RMS Lusitania. O navio, antes utilizado para viagens de luxo e prazer, foi convocado para desempenhar um novo papel durante o conflito global. Durante a guerra, o Lusitania foi transformado em um navio de transporte de passageiros e carga, além de atuar como um navio de guerra auxiliar. Sua velocidade e capacidade de transportar grandes quantidades de suprimentos e pessoal o tornaram um ativo valioso para as operações de guerra. No entanto, navegando em águas perigosas e infestadas de submarinos inimigos, o Lusitania estava constantemente sob ameaça. A guerra submarina se intensificava e a Alemanha buscava enfraquecer o poderio marítimo dos aliados afundando seus navios. E foi assim, em 7 de maio de 1915, que o destino traiçoeiro se abateu sobre o Lusitania. Um submarino alemão, o U-20, lançou um torpedo fatal contra o orgulhoso navio, selando seu destino e desencadeando uma tragédia de proporções devastadoras. O afundamento do Lusitania abalou o mundo e teve repercussões profundas. Mais de 1.100 pessoas perderam suas vidas naquele fatídico dia, incluindo 128 cidadãos americanos. O evento causou indignação e revolta, levando à intensificação das pressões para que os Estados Unidos entrassem na guerra. O Lusitania se tornou um símbolo das atrocidades da guerra submarina indiscriminada e seu trágico destino ecoou pela história. Sua história se entrelaçou com o conflito mundial, deixando cicatrizes profundas na memória coletiva e marcando um ponto de virada na opinião pública sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. Entre os sobreviventes do trágico afundamento do Lusitania, 2 vozes se destacam: Margaret Guyer e Alfred Vanderbilt, cujos relatos lançam luz sobre a angústia e a luta pela sobrevivência naquele dia fatídico. Margaret Guyer, uma corajosa passageira a bordo do Lusitania, lembrou vividamente do momento em que o navio foi atingido pelo torpedo. Ela descreveu a explosão ensurdecedora e o pânico que tomou conta dos passageiros enquanto a embarcação começava a afundar. Margaret Guyer, em entrevista: foi um momento de horror absoluto. As pessoas gritavam, corriam desesperadas em busca de uma saída. Tudo aconteceu tão rápido como um pesadelo que se tornou realidade. A determinação e a força de Margaret Guyer a ajudaram a sobreviver.
Ela encontrou uma tábua flutuante e conseguiu se segurar nela, mantendo-se à tona até ser resgatada por um barco salva-vidas. Alfred Vanderbilt, outro sobrevivente do Lusitânia, também compartilhou seu relato impressionante. Ele descreveu o momento em que o navio afundava e os esforços frenéticos para salvar vidas em meio ao caos e à escuridão. Alfred Vanderbilt, em entrevista: "Eu me agarrei a um objeto flutuante e nadei o mais rápido que pude. A água estava gelada e as vozes de desespero ao meu redor ecoavam. Eu senti uma mistura de medo e esperança, lutando pela minha vida e pela vida daqueles ao meu redor." A coragem e a perseverança de Alfred Vanderbilt foram recompensadas quando ele foi resgatado por um barco próximo. Seus relatos são uma poderosa lembrança da resistência humana em meio a circunstâncias terríveis. Margaret Guyer e Alfred Vanderbilt são apenas 2 exemplos dos sobreviventes do Lusitânia que enfrentaram a tragédia e encontraram forças para seguir em frente. Suas palavras ressoam como testemunhos vívidos da angústia e da resiliência humanas naquele momento de caos e desespero. O afundamento trágico do Lusitânia teve um impacto profundo nas políticas de guerra marítima. Após a terrível perda de vidas no naufrágio, medidas foram tomadas para evitar que eventos semelhantes se repetissem. O incidente despertou uma consciência global sobre os perigos da guerra submarina indiscriminada e as consequências devastadoras que poderia trazer para navios de passageiros e civis inocentes. Como resultado, os navios de passageiros passaram a ser armados e receberam escoltas militares durante a guerra. Essas medidas visavam aumentar a segurança e a proteção dos navios e seus passageiros contra ataques de submarinos inimigos. Após mais de um século, partes do naufrágio do Lusitania ainda permanecem no fundo do Oceano Atlântico. Esses destroços, testemunhas silenciosas da tragédia, são ocasionalmente explorados por mergulhadores e pesquisadores em busca de respostas e um maior entendimento sobre o ocorrido. O local do afundamento é marcado por uma boia, servindo como um memorial para as vidas perdidas. Mergulhadores corajosos adentram as profundezas do oceano para explorar os restos do majestoso navio, testemunhando sua deterioração ao longo do tempo. Essas expedições subaquáticas têm revelado detalhes fascinantes sobre a estrutura do Lusitânia e ajudam a preservar sua memória. Fragmentos do casco, peças de mobília, louças e outros objetos resgatados contam histórias silenciosas das vidas que foram interrompidas abruptamente naquele trágico dia. Que essa história nos inspire a buscar a paz e a compreensão para que as tragédias como a do Lusitânia não se repitam, que possamos honrar a memória dos que partiram e trabalhar incansavelmente para um mundo onde os horrores da guerra fiquem apenas nas páginas dos livros.